Pessoal, é uma satisfação falar com vocês. Meu nome é Leonel. 1º de março, vamos ao estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Eu ressalto que nesse estudo hoje, em função das quedas bruscas que ocorreram aí nos últimos pregões, a gente vai ter bastante coisa para falar. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns aprendizados e ressalto que eu não vou ver muitos papéis, tá? Porque todos apresentam uma situação gráfica muito semelhante, né? Ou estão em zona de suporte, ou perderam suportes importantes. Alguns a gente não sabe se estão formando fundo, e outros parecem, do ponto de vista gráfico, ter respeitado uma resistência e parece que vai haver um repique. Tá? Eu particularmente não opero repique, acho que a relação risco-retorno é muito ruim. No entanto, eu sei que muitos de vocês gostam, por isso eu vou ressaltar aqui alguns papéis que apresentam essa configuração gráfica. Tá? Agora, papel armando pivô de alta, aquele pivô que a gente gosta, isso eu pelo menos não encontrei. Certo, pessoal? Se um de vocês encontrou, por favor, podem compartilhar com a gente. Olha, eu vou ver aqui no estudo de hoje, 1º de março, né? Domingo, o Ibovespa, nós vamos olhar o Ibovespa, Petrobras, Vale. Nessa sequência aqui, vamos olhar os bancos. Banco do Brasil, Santander, as units, depois ITSA4, depois Itaú. Vamos olhar também o gráfico de Suzano, tá? E vamos olhar dois papéis do setor siderúrgico, os papéis que eu considero o gráfico um pouquinho mais interessante para a gente estudar, não significa que estejam interessantes para a gente se posicionar, que é Gerdau igual ao 4. Por fim, vamos estudar também B3SA3, que eu recebi aí alguns pedidos, já que o papel na sexta-feira subiu e com um volume alto. Tá, pessoal? Bom, esses são os papéis que nós vamos olhar. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês essa tela aqui, ó. Prometo ser bem breve, tá? Mas não posso deixar de falar isso. Queda forte na bolsa, pessoal, é aprendizado. Em 2008, na crise financeira internacional, eu estava na bolsa já naquela época. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42, mas naquela época eu já estava na bolsa, né? Estava operando. A gente teve fortes perdas e eu lembro que na época, eu ainda tinha o quê? 3 anos de bolsa, na época ainda era novo, a gente só sabia ganhar, 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 porque de 2004, quando eu entrei, na época eu operava via clube de investimento, até 2008 a gente só ganhava. Então a gente estava na infância da bolsa, né? Você tem na bolsa, assim como uma pessoa, você tem 3 fases, né? A infância, a adolescência e a vida adulta, onde você é mais experiente. Então naquela época eu estava na infância, só sabia ganhar. Vieram as perdas, eu aprendi a perder. Bem na época eu estava fazendo o meu Master Business, né, o MBA em Mercado de Capitais. Foi um grande aprendizado. Tá? Então tem muita gente que nos últimos anos só soube ganhar, 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 ganhar. Agora está aprendendo a perder e isso vai trazer maturidade. E isso é uma boa notícia. Certo? Outro fato, crise, gente, ou possibilidade de crise na bolsa é oportunidade e uma grande oportunidade. Não esqueçam isso. A questão é quando entrar. Bom, isso depende do seu perfil de risco e do horizonte de tempo que você vai ficar com o dinheiro aplicado em uma operação. Ou seja, é para o curto prazo, é para o médio prazo, é para o longo prazo, ou é para se tornar sócio da empresa. Swing trading, curto prazo, ainda, na minha opinião, não está bom. Precisamos de mais candles, mais velas, mais pregões para ver para onde nós vamos ter aí a tendência de curto prazo. Tá? Então, gente, volatilidade alta, risco alto. É claro que quanto maior o risco, maior o retorno, né? Maior a possibilidade de retorno, eu sei disso. No entanto, precisamos ter um manejo de risco muito adequado para operar swing trading neste momento. Position começa a surgir aí algumas oportunidades bem interessantes para quem fica ali posicionado no papel durante vários meses, tá? E para quem olha o longo prazo, quem se torna sócio de uma empresa, esse pessoal aí, gente, não está
muito preocupado com o quanto despencou o preço de um papel, porque eles olham o quê? Bom, posso dizer com certeza que a gente olha a capacidade da empresa de gerar valor para o acionista. Eu também sou investidor de longo prazo, eu sei disso. Tá? Então essas quedas que ocorrem às vezes são um ponto fora da curva, certo? Daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, aquela queda lá não significou muita coisa. Tá? E aí eu deixo para vocês a frase do Warren Buffett, né, que ele foi divulgada em notícias, né, lá no dia 25 de fevereiro, 26. Ele disse o seguinte, que as perspectivas de 10 ou 20 anos para as empresas americanas não mudaram nas últimas 24 ou 48 horas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o curto prazo, o que está acontecendo neste momento, na avaliação dele, não impacta os investimentos que ele tem para o longo prazo. E aí ele não está falando de 1 ou 2 anos, está falando de 5, 10, 15, 20 anos. Certo? Deixo essa reflexão para vocês. Agora vamos ao nosso estudo. Eu vou começar com a boa notícia. Qual é a boa notícia, gente? Na minha opinião, nós ainda não estamos invertendo a tendência no gráfico no período mais longo, no período de longo prazo, no longo prazo. Por quê? Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer zigue-zague para baixo. Cai, sobe, cai e assim vai indo. Tá? Fundos, cada vez mais fundos. Temos isso? Ainda não. Temos apenas um candle e esse gráfico que está aqui na tela é o gráfico semanal do índice Bovespa. Temos apenas um candle. Temos que ter mais candles aqui para a gente dizer que sim, estamos invertendo a tendência de longo prazo. Tá? Lembro a vocês que quem estuda a teoria Down, a teoria onde a gente estuda um pouco mais sobre as tendências, né, de longo prazo, a tendência de médio prazo e a tendência de curto prazo. A teoria Down diz que no curto prazo é onde nós temos ali a tendência difícil da gente identificar muitas vezes, porque ela é altamente influenciada pelo que está acontecendo no momento. Então nós temos muitas divergências nos indicadores, ou seja, é difícil, muito difícil a gente estimar para onde vai a tendência de curto prazo, né? Tem muito nervosismo, tem muito ruído, tem de tudo um pouco aqui, né? Muitas vezes um nervosismo descabido, que a gente não sabe se é uma tendência que vai perdurar ou se vai acabar logo. Tudo isso está no curto prazo, então a gente tem que olhar a tendência mais longa para não nos perder. E a tendência mais longa da bolsa, né, do índice Bovespa, ela nos diz que continua a alta até este momento, 1º de março de 2020. Certo, pessoal? Nunca esqueçam disso. A gente opera na tendência mais curta, mas não podemos, para swing trading, né, mas não podemos deixar de olhar a tendência mais longa, que é o nosso norte. Tá? É ela que vai nos dar aí a nossa baliza, certo? Vamos olhar agora o gráfico no curto prazo. E aí no curto prazo tem a notícia que não é tão boa, né? No curto prazo nós temos sim uma tendência muito clara de baixa, não há dúvidas disso, né? E nós temos o que? O índice Bovespa se segurando aqui numa região de suporte. Olha aqui, ó, 100 mil pontos, 99 mil pontos foi suporte aqui. Outubro de 2019 foi suporte aqui. Lá em setembro de 2019, né? Então nós temos uma zona aqui que pode ser um suporte. É claro que em momentos de forte tensão, forte aversão ao risco, os robôs pegam e derrubam isso aqui sem medo nenhum, né? Então é difícil a gente encontrar uma região do suporte, mas eu diria que tecnicamente nós temos por ali talvez uma região de suporte, né? Há uma probabilidade de termos um suporte aqui, tá? Se continuar caindo, busca o quê? Pode buscar lá os 95.900 pontos, que é onde nós temos um fundo aqui, ó, tá? Deixado lá em agosto do ano passado, né? Gente,
Tem gente vendo um martelinho aqui, para quem gosta de padrão de candlestick. Tá? Quem gosta de utilizar os padrões de velas, né? Quem estuda isso, né? Um martelinho num fundo, ele é altamente significativo. Eu sempre gosto de olhar o candle seguinte. Se for um candle de máximas e mínimas maiores, sim, podemos estar diante de um fundo. É importante que neste momento a gente não fique dando uma de tatu para tentar adivinhar o fundo das coisas, tá? Vamos usar a técnica. Por isso o nome é análise técnica, análise gráfica. Qual é a técnica? A técnica é esperarmos aqui um candle, né? O candle seguinte vai confirmar esse candle aqui. Se tivermos um candle de máximas e mínimas maiores, poderemos sim ter um repique. Até onde? 105, 105,700, 106,600, por aqui, essa região, podemos ter um repique. Tá? Se continuar subindo, busca onde? Bom, pode buscar tecnicamente a região de 111, onde temos a média móvel de 9 períodos. Eu gostaria de olhar com vocês também o gráfico de 60 minutos. Tá? Tempo gráfico, onde nós vamos ver em detalhes o gráfico diário. Lá aqui no gráfico de 60 minutos, nós já vemos aqui a formação do que parece ser um fundo. O que nós temos que esperar, gente? Temos que esperar o papel subir lá, testar o fundo, armar pivô, e se romper o topo anterior, aí sim nós temos a certeza de que isso aqui será um fundo. Tá? Até agora é uma mera especulação, mas como a gente vive especulando, não custa a gente tentar entender esse movimento aqui. Tem gente que já vê aqui uma espécie de um pequeno pivô aqui, né? Tá? Então, gente, cuida, porque se continuar subindo, próxima resistência é 105, 106 mil aqui, ó. Isso aqui já é uma resistência, zona de resistência, tá? Que vai até 107.800 por ali, ok? Mas eu gostaria que você olhasse se vai bater lá, cair e subir. Bom, vamos continuar olhando aqui os nossos gráficos. Eu quero olhar com vocês agora a Petrobras. Vamos botar no gráfico diário. Como eu falei, não é um gráfico, obviamente que não é um gráfico bom, tá? Mas como muitos de vocês gostam de operar repique, pode ser uma possibilidade. Então, o papel vai ter que deixar um candle de máximas e mínimas maiores, né? As máximas e as mínimas são maiores que as máximas e as mínimas do candle anterior. E se subir um ponto de resistência, ou seja, um ponto onde você pode traçar como alvo, 26,53, se continuar subindo, 27,02, 27,30 é um outro alvo, é uma outra resistência, tá? Agora, se romper 27,43, ele fecha esse gap aqui rapidinho. E aí a próxima resistência seria ali na casa dos 28,71, 28,45 ou quiçá R$29, que é, nós temos a borda superior do gap, ó. Essa borda superior aqui é uma região de resistência, ali poderia ser um alvo. Eu não estou dizendo que isso aqui tudo vai acontecer, tá, gente? Mas é uma probabilidade, por enquanto pequena, já que não há aqui um sinal confiável de que vai haver repique. No entanto, é importante a gente saber o que fazer se ocorrer aqui um repique. Ok? Bom, sobre Petri 4 era isso, tá? Vamos ver onde é que o papel tem um possível suporte aqui. Bom, gente, se esse papel continuar caindo, suporte relevante 23,70. Esse fundo aqui, ó. Ok? Vale. Vamos olhar o gráfico diário de Vale. Vale, gente, se continuar caindo, próximo suporte 42, 42,45, tá? Esse fundo aqui, ó. Isso aqui serve como suporte, esse fundo de agosto do ano passado, tá? Mesma coisa, situação parecida, né? Muita gente aqui vendo um martelinho, é um martelinho, sim,
Tá? O que significa isso? O mercado abriu em baixa e foi subindo durante o pregão e fechou perto da máxima ou na máxima. Tá? Ao redor da máxima nesse caso. Né? Um martelo num fundo ele é altamente significativo. Para quem estuda padrão de candlestick, tem que ver o próximo candle. Será que o próximo candle vai ser de alta? Tá? E vai confirmar esse martelinho ali? Bom, se for um candle de máximas e mínimas maiores, o trader agressivo, o que ele vai fazer? Ele vai comprar e vai colocar um alvo aqui na resistência em 46,67. Tá? 46,85 por aqui. Ó. Agora, se esse papel rompe essa região aqui de 46,85, fica um papel muito interessante. Por quê? Porque ele pode fechar rapidamente o gap. Tá? Ou seja, aquela região de 49,57, 49,72 é um alvo, porque ali a resistência é a borda superior do gap. Então, rompendo aqui, rapidinho vai lá para cima. Tá? É fechamento de gap. Ok? Então, para quem quer aproveitar um repique, é isso, né? A gente vai ficar de olho no que? Eu, particularmente, não vou ficar de olho no repique. Eu quero ficar de olho no repique, no teste de fundo e na armação de pivô, se houver. Tá? Bom, vamos seguindo. Eu quero agora falar sobre alguns bancos. Vamos colocar aqui para cima. Bancos. Os bancos, gente, evitaram uma queda maior do Ibovespa. Lembro que na carteira teórica do índice Ibovespa, os bancos detêm aí o setor financeiro, né, grandes bancos, eles detêm aproximadamente 25% da carteira teórica do índice Ibovespa. Isso é muita coisa, é um quarto. Então eles têm peso, tá? Commodities, Petrobras e Vale, mais bancos, praticamente mandam no índice Ibovespa. Então os bancos, eles fizeram algo já interessante, que é um repique. Tá? Olha aqui, ó. Banco do Brasil, gráfico diário. O volume aumenta, o papel deixa aqui faz um fundo, já está fazendo um repique, resistência 47,61 na minha opinião. Se romper 47,62, aqui ele fecha o gap. Aliás, o gap está quase sendo fechado já, né? Ele termina de fechar o gap. E a próxima resistência é ali, ó, 48,30, essa faixa aqui, ó. Tá? Então, tem muita gente que talvez já tenha comprado, se posicionado aqui e está operando isso aqui pelo gráfico de 60. Aliás, essas operações que eu estou mostrando, elas são mais fáceis de realizar pelo gráfico de 60, tá, gente? Aqui no gráfico de 60, olha aqui, ó, faz um fundo, sobe, testa o fundo, parece armar um pivôzinho. Você vai, então, se romper aqui, ó, 46,61, compra aqui, vende aqui 47,59. Agora, se romper 47,60 por ali, aquela região de 49,19 pode ser o próximo alvo. Antes tem uma resistência 48,68, aqui também pode ser um alvo, tá? Porque é resistência. Então, gente, podemos estar diante de uma onda 3 para cima aqui, entendeu? No gráfico de 60 minutos. Sempre olhem para repique, o gráfico de 60 minutos é mais fácil estipular os alvos, tá? Vamos ver um outro banco aqui, as units do Santander, SAMB 11. Também é outro banco que deixou um fundo, já começou aqui o que pode ser um repique, vai enfrentar resistência em 39,48, se romper ali, vai começar a fechar o gap, 40,18, 40,30, é uma região de resistência, tá? Certo? Podemos ver isso aqui também melhor lá no gráfico de 60 minutos, gráfico de hora em hora, olha aqui, ó. Faz um fundo mais fundo, sobe, tenta romper essa resistência aqui. Aqui 39,45 é uma resistência, é um ponto que pode ser um alvo. Agora, o legal mesmo é se o papel rompe ali 39,45. Se romper, pode rapidamente pular lá para 40,44, que é a borda superior do gap.
tá? Onde é resistência, então aqui a gente vai se desfazer dos papéis. Eu digo a gente falando coloquialmente, né, pessoal? Vocês, né? Então, aqueles que tiveram um perfil mais agressivo e que gostam de operar repique, tá? Eu particularmente não entro nisso, mas sei que vocês operam, então se forem operar, operem com técnica, tá? Cuidem bem os alvos. Essas operações que eu estou mostrando de repique, elas são operações curtas, não são operações longas para ficar como swing, né? Você fica ali vários dias. Não, isso aqui é curto, é tiro rápido, né? É ganho pequeno e já sai, tá? Bom, então Santander é outro, né? Outro banco. Depois vamos ver agora BBDC4. Esse aqui está com um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Parece fazer um repique, tá? Eu vejo aqui nesse papel 30 com 96, 31, uma região de resistência. Vamos olhar isso aqui no gráfico de 60 minutos, que a gente visualiza melhor aqui, ó. Essa região de 30 com 94 até 31 com 11, isso aqui tudo é resistência. Tem esse topo aqui que exerce uma resistência ao preço. Rompendo 31 com 13, a próxima resistência 31 com 52, 31 com 50. Então ali é uma região de, ali é um alvo. Quem compra nesse rompimento aqui já vende aqui, tá? O papel pode estar armando aí um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, BBTC4. O outro papel que nós vamos olhar é YouTube e depois a sua holding, que é a Itaúsa, né? YouTube 4 também é um papel que tenta aí, subiu, né, na última sexta-feira no pregão, e olha aqui, ó, esse aqui já fechou, tem um gap aqui, tem outro gap aqui, né? Esse papel aqui, gente, ele encontra já uma resistência aqui nessa faixa de 32 com 82, na média móvel de 9 períodos, depois 33 com 30, depois 33 com 82, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui no gráfico de 60. Olha aqui, ó. Sobe, testa o fundo, parece armar um pivô, retorna, tá com dificuldade de romper 32 com 12. Tem que romper isso aqui. Se romper isso aqui, próximo resistência, né? 32 com 90. Se romper 32 com 90, o papel pode buscar o que? 33 com 85. Ok? Isso aqui no gráfico de 60 minutos. E TCA4, a holding do Itaú. Tá? Esse aqui está com mais dificuldade, né? Esse aqui, olha o gráfico de hora em hora de TCA4. O papel ainda não testou o fundo de forma mais convincente, entendeu? Pode até ter aqui, mas são poucos candles esse teste de fundo. Eu gostaria de ver um teste de fundo com mais candles. Tá, o fato é o seguinte: resistência 12 com 19. Bom, primeira resistência, essa região aqui, ó, 12 com 0,3, tá? Depois outra resistência, 12 com 20. O papel fica interessante mesmo se romper 12 com 38. Aí o alvo é 12 com 57, tá? Depois, se romper 12 com 76, também fica interessante para um alvo lá em 13 com 18. Ou seja, a gente tentaria aqui uma estratégia de fechamento de gap. Ok? Gente, sobre os bancos era isso, tá? Não são gráficos excelentes, não é o que a gente gosta de operar, pivô, lá no gráfico diário, né? Mas tem talvez alguns pivôzinhos aí no gráfico de 60, num tempo gráfico menor, onde as operações são mais rápidas. Às vezes, começa num dia e termina no outro. Às vezes é day trade, no mesmo dia. Tá? Vamos olhar Suzano, SUSB3. SUSB3. Esse papel aqui me chamou a atenção, gente, porque olha só, esse aqui é o gráfico diário, tá? O papel, o que ele faz?
Mesmo com essa queda toda do mercado, até que a queda de Suzano não foi tão forte. O que me chama a atenção é isso aqui, ó, sobe. Estava tentando armar um pivô aqui, aborta, né, com a crise do coronavírus, né, e o papel volta a cair. Faz de novo teste de fundo, deixa aqui um martelinho num fundo com o volume aumentando discretamente. Esse papel pode fazer aqui um repique com um alvo ali em 39,35 nas médias móveis. A média móvel nesse caso aqui, ele serve como uma resistência, tá? Rompendo essa região aqui, gente, o próximo é lá em 41,43. Não é um gráfico tão ruim, em função de tudo que se viu até agora. Tá? Não é um gráfico tão ruim, não. Então, é um gráfico que eu deixo, compartilho aí com vocês, né? Tá? Tem muita gente que vê aqui um topo duplo, né? Eu particularmente gosto desse martelinho numa região de fundo, num papel que tenta inverter a tendência de curto prazo. E detalhe, né, num contexto de forte queda do índice Bovespa, das bolsas, o papel consegue fazer isso. Tá? Coloco aqui como para vocês acompanharem. Também não é um gráfico excelente, mas apenas compartilho com vocês. GGBR4, pessoal, gosto desse papel porque ele faz aquilo que nós desejávamos já há muito tempo, né? Ou seja, uma correção até perto ao redor da média móvel de 21 períodos lá no gráfico semanal. Depois de subir por 13 semanas, né, numa alta gigantesca, enorme, o papel recua, tá? E vem até a região da média móvel. O que eu diria para vocês? Fiquem atentos se o papel ficar aqui lateralizado nessa região ou se deixar um candle de máximas e mínimas maiores no gráfico semanal, tá? E no gráfico diário, Leonel? No gráfico diário, bom, no gráfico diário não tem muito que, eu não vejo muito o que fazer, tá, pessoal? É setor siderúrgico, né? Altamente aí um setor que sofre muito, né, por causa da situação do possível desaquecimento da economia, quem sabe uma recessão. Gerdau é uma empresa mais exposta aos Estados Unidos, né? Nós temos nos Estados Unidos alguns analistas falando que pode haver uma recessão lá, dependendo do impacto da epidemia. Então tem que ficar atento. Do ponto de vista gráfico, deixou aqui um parecido com um martelo, pode ter repique até onde? 18,09, e se romper 18,12 por ali, pode fechar o gap em 18,85, é a próxima resistência. Então quem entra aqui já sai aqui, tá? É isso que eu tenho a dizer neste momento para GGBR4 e GOAL4. GOAL4. A metalúrgica, né, gente? O que dizer da metalúrgica Gerdau? É parecido, tá? Vamos olhar aqui o gráfico diário, olha aqui, ó. Esse aqui deixou um martelinho melhor ainda, né? Olha aqui o martelo, ó. O que significa isso? Houve a abertura em forte baixa, durante o pregão os compradores foram ganhando força e fechou ao redor ou perto da máxima. Isso é importante, tá? Então nós temos vendedores, talvez compradores, né, ganhando um pouco de força e vendedores perdendo um pouco de força. Tá? Tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Se isso ocorrer, os agressivos, né, os traders agressivos compram com um alvo aqui em 8,71 e se romper 8,73, o próximo alvo é lá em 8,96, 8,97, R$ 9,00, que é o fechamento desse gap aqui, tá? Ok? Isso no gráfico diário, né, gente? Lá no gráfico semanal, é o que me chama a atenção nesse papel, é que nós está fazendo a correção. Depois dessa enorme alta, precisava de uma correção.
veio até a média móvel de 21 períodos, tá? Mais ou menos 50% dessa onda aqui. Será que vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores? Ou será que vai armar pivô aqui para cima nas próximas semanas? Se armar um pivô nas próximas semanas, e aí eu estou falando semanas, porque esse aqui é o gráfico semanal, pode ficar muito, mas muito interessante este papel Metalúrgica Gerdau. Ok? Bom, vamos ver, para finalizar o nosso estudo, o gráfico de B3. Algumas pessoas me perguntaram durante a semana, né? Leonel, a B3 teve aí mesmo com a queda generalizada do mercado, B3 deixou um candle, né, de forte alta, né, na última sexta, aumento significativo de volume. Tá? Então me pergunto se esse é um gráfico interessante, as pessoas me perguntando se é um gráfico bom, né? Gente, vejam só, vamos por partes, né? O que nós podemos dizer desse papel? De fato, o candle foi um candle bem bonito, tá? Numa região de fundo. Vamos limpar um pouco esse gráfico. Numa região de fundo, o volume aumentou, isso é positivo, tá? No entanto, o que nós temos aqui, até este momento, é apenas um repique. Esse repique tem aqui, ó, primeira resistência de curto prazo, 48,62, essa região, depois da média móvel de 21 períodos, 49,53. Tá? O que nós temos que ver é se depois desse repique aqui, ele vai sentir a resistência, testar a fundo e aí sim fazer uma onda 3 para cima. Você vai armar pivô. Tá? Nesse momento é apenas tá repicando depois dessa queda forte aqui. Tá? Agora, não é um gráfico ruim? Não, não é ruim. Não é tão ruim. Tá? Não é tão ruim não. Acho que vale a pena colocar no radar para ver se ele vai se tornar aí, após o repique, se ele vai se tornar um papel melhor, né? Tecnicamente eu ainda não vejo, né? Porque eu gosto sempre do pivô, tá? Pivô de alta, é isso que a gente procura, porque é uma figura com muita força, com alta probabilidade de nós termos ganhos consistentes, tá? O repique, gente, para mim só o repique não basta, tá? Eu tenho que ver a armação de pivô. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. No gráfico semanal, o papel para numa região de suporte. É uma situação interessante, né? Vamos ver se o próximo candle vai ser de máximas e mínimas maiores. Vamos dar uma olhada também no gráfico de hora em hora. Gráfico de 60 minutos. Vamos esperar carregar aqui o nosso gráfico para a gente ver essa movimentação em detalhes lá no gráfico em hora, né? No gráfico de hora em hora. Vamos dar uma limpada aqui. Olha só, volume monstro, né? No fechamento do pregão. O papel, na minha opinião, está precisando fazer um pivô aqui com mais candles, tá? É esse que eu gostaria de ver nesse papel. Tem gente que vê aqui um pivôzinho aqui bem curto, né? Pode ser também, né, gente? Mas eu gosto de pivôs com mais candles, tá? Olha aqui, ó. Aqui começa uma região de resistência para esse papel, né? 48, 48 com 18, 48 com 58, aqui tudo é resistência. Aqui também é uma região de resistência, né? Ali na 49 com 48, tudo é resistência, tá? Depois tem um gap aqui que ele tem que fechar, pode até fechar. Então, se romper aquela faixa de 50 com 13 por aqui, se romper isso aqui, ó, rapidinho pulo lá para cima para 51 com 51, onde é uma região de resistência ali, um alvo, tá? Não deixa de ser um gráfico, vamos ver, não deixa de ser ruim, tá? Mas a tendência clara aqui de curtíssimo prazo, queda, baixa. Tem que ver se ele vai inverter isso. Lembro que B3 divulga balanço nessa semana. Olha aqui, ó, no dia 5, na quinta-feira, B3 divulga após o pregão. Certo, pessoal? Muito cuidado com o mercado. Semana vai ter aí
uma série de indicadores que estão sendo divulgados. Um deles já foi divulgado, né, na sexta noite, que o PMI de serviços, né, e industrial na China teve uma forte queda. Então é importante porque o mercado vai começar a apresentar dados do impacto do coronavírus na economia. A gente tem que ficar atento a isso porque isso pode mexer fortemente com o mercado, e fiquem atentos também à divulgação dos resultados trimestrais. Tá? Isso pode trazer mais volatilidade para um papel. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo final de semana.